Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto nesta sexta-feira, 27 de agosto, e com os seguintes destaques. Os jogos de ida da fase quartas de final da Copa do Brasil, com destaque para a goleada do Flamengo em cima do Grêmio. Aqui na Europa, treinador italiano lamenta a saída de Cristiano Ronaldo da Juventus. Os confrontos da fase do grupo da Champions League. Estádios portugueses têm aumento de público a partir desta sexta-feira na final da Supertaça entre Sporting e Braga. No bate-papo do PB Desporto, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas, e Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, analisam a distinta situação dos clubes no futebol brasileiro e as declarações de Jorge Jesus sobre Renato Gaúcho. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Os estádios de Portugal terão um público aumentado a partir desta sexta-feira. Vamos falar disso e muito mais na sequência dessa edição do PB Desporto. Agora é a hora do nosso bate-papo, eles já estão prontos. Jorge Moraes em Maceió, Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro. E vamos começar falando sobre essa distinta situação entre os principais clubes do futebol brasileiro. Alguns clubes com a situação melhor, financeiramente falando, outros contratando jogadores, fazendo estádio, e apesar dessa realidade, tem dívidas imensas. Eu quero abordar justamente isso com você. Primeiro, Jorge Moraes, como é que você analisa isso? Como é que a gente pode ter equipes, mesmo com dívidas imensas, contratando, gastando, fazendo estádio, hein, Moraes? Olá, Júnior, um forte abraço para você, um abraço para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Sobre esse tema aí que você levanta no programa, eu acho que em qualquer negócio, seja no futebol, na sua empresa, seja em qualquer negócio, você primeiro tem que ter planejamento e agir com a razão. Se você colocar emoção no negócio, vai quebrar, não vai crescer, não vai funcionar. E no futebol, ainda tem um negócio mais interessante, que o cara, como ele não é dono, pelo menos aqui no Brasil, na grande maioria dos clubes, esses clubes não têm donos, aí os caras fazem de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eles não querem nem saber o resultado. Depois termina o mandato desses caras e eles vão embora e deixam o buraco para quem vai assumir. Você veja que o Flamengo hoje é o time mais bem planejado do futebol brasileiro, mas sofreu para chegar a essa situação. O Flamengo já teve dívidas impagáveis e que conseguiu, com o passar dos anos, resolver essa dívida, e hoje termina o ano com dinheiro em caixa e não deve nada a ninguém. O Palmeiras é outro que segue mais ou menos essa linha aí do Flamengo. Agora, um clube como o Internacional, como o Grêmio, como o São Paulo, o Corinthians, o Santos, todos eles estão com dívidas. O Atlético Mineiro é um clube que tem uma dívida altíssima, mas faz investimentos através de parceiros, de dirigentes que chegam e caem de paraquedas dentro do clube, investidores, empresas que fazem investimento pensando em tirar depois os recursos aplicados. A situação vivida hoje por Botafogo, Vasco da Gama, Cruzeiro, tudo isso aí é fruto da má gestão.
Eles não se preocuparam com o futuro desses clubes e hoje eles estão endividados, com salários atrasados e jogando a segunda divisão do futebol brasileiro. É por isso que a coisa anda ruim para esses grandes ou pequenos chamados grandes, viu, Júnior? Tá legal, Moraes, mas de fato essa situação a gente vê clubes como o Atlético Mineiro, né, que depende de mecenas, depende de alguém ou de algumas pessoas, né, de alguns grupos, para viabilizar contratações, fazer estádio. Agora a pergunta que rola, e essa dívida, que já é imensa, ela vai aumentar com certeza, porque isso não é de graça, ninguém faz nada de graça por mais que ele torça por uma equipe, isso é uma questão óbvia. E para você aí no Rio de Janeiro, Antônio Manuel Góes, como é que você vê essa situação? Um questionamento no debate posse de bola do portal UOL, no começo desta semana, alvoroçou o andar de cima e a rede de youtubers periféricos do Atlético Mineiro. O jornalista Mauro César Pereira, renomado crítico de cartolas e similares do futebol brasileiro, deixou no ar a pergunta sobre quem pagaria ao fim e ao cabo a conta da dinheirama estratosférica despejada no Galo de Minas para contratações faraônicas e a construção de um estádio em terreno generosamente doado pela própria construtora MRV, além de outros empreendimentos imobiliários em Belo Horizonte, na contramão da atual dívida do clube, já vencida e a vencer em curto prazo, de mais de R$1 bilhão. O suficiente para um chilique em nível, digamos, protocolar, do mecenas atleticano Roberto Menin, dono da incorporadora imobiliária MRV, com suas subsidiárias Urba, Lugo, AHS e Cência, além do canal de TV por assinatura CNN Brasil e da rádio Itatiaia, a mais popular de Minas Gerais. Trocando em miúdos, o benemerente bilionário Menin decidiu ampliar os domínios econômicos investindo na paixão pelo futebol que move o mundo das finanças, sem os custos inerentes a uma atividade empresarial propriamente dita, nos marcos de uma sociedade sem fins lucrativos, beneficiária de desonerações fiscais, como ocorre com os demais clubes do Brasil. A pergunta do Mauro César é pertinente, para conhecimento do respeitável público, em particular os sócios torcedores do Atlético Mineiro. Afinal, vale a máxima do norte-americano Milton Friedman, pai do neoliberalismo, teoria econômica baseada na concentração de riquezas que rege a maioria dos estados capitalistas do planeta. Não existe almoço grátis. Ao abrir o cofre para o Atlético, o miliardário mineiro e entorno familiar corporativo, com um olho no padre e outro na missa, realizam sonhos de um mercado consumidor de futebol e produtor de exacerbadas emoções, no controle de um clube de massa que podem chamar de seu, ad secula seculorum. Diferentemente do Flamengo, que ao escalonar uma dívida homérica de 750 milhões de reais, proveniente de décadas de gestões irresponsáveis, recuperou a marca do mais popular clube do continente sul-americano, agregada a interesses mercadológicos de patrocinadores, embora sua direção ainda insista em continuar como sociedade sem fins lucrativos, uma falácia para uma instituição detentora de ativos de bilhões. Sem a participação de um oportunista trem pagador, ao construir uma estrutura administrativa e patrimonial com os pés no chão, detentor de um hipervalorizado acervo imobiliário na zona sul e oeste do Rio de Janeiro, o Flamengo já engrena seu projeto de expansão no exterior e transita nas bolsas europeias com títulos de crédito decorrentes da cessão de atletas formados em suas divisões de base. Proximamente, dada a exiguidade do espaço aqui no PB Desporto, dissecarei o mecenato da Crefisa no Palmeiras e sua proprietária, Leila Pereira, que em novembro próximo deverá ser eleita, afinal, para a presidência do Verdão Paulista. Outra visionária que terá um clube por inteiro para também chamar de seu.
Por mais que o torcedor adore ricaços a injetarem fortunas no futebol brasileiro, não existe almoço grátis, Antônio Júnior. Mas a diferença está justamente aí, Antônio Manuel Góes. Você ter um clube que procura sanar as suas dívidas, colocar a casa em ordem pouco a pouco, pensando em ter um time forte, brigar por competições, é o caminho certo. Isso não tem como fugir. Agora, no Brasil, infelizmente, o que você vê é um Corinthians, né, afundado numa crise aí, problema do seu estádio, enfim, uma dívida absurda, como também é a do Atlético. O Corinthians contratando, agora mesmo anunciando o Roger Guedes, nessa última quinta-feira, contrato de 5 anos, né? Contratou outros jogadores, quer dizer, como se nada tivesse acontecendo, e a torcida acha ótimo. A torcida não, o importante é ganhar títulos, depois a gente vê essa questão da dívida. Foi o caso do Atlético, com muita gente se manifestando, torcedores nas redes sociais contra, né, o que o Mauro César abordou no programa Posse de Bola, muito bem citado por você. Ou seja, as pessoas preferem se enganar, e os dirigentes mais ainda. O importante é ter um time forte para brigar pelos títulos. Dívida? Isso a gente resolve um dia. E a coisa vai se alastrando, vai piorando. E não é à toa que o Vasco da Gama, Botafogo, esses dois principalmente, se encontram numa situação dessa de caos total, à beira da falência. Isso é um exemplo mais do que claro para esses clubes que fingem que nada acontece. E ainda nós vemos torcedores, né, youtubers de clubes brigando, xingando quem aborda esse tema, quem mostra essa realidade. Mas um outro tema que eu quero abordar agora com vocês, Jorge Moraes, primeiro, é sobre essas insinuações, essas declarações, melhor dizendo, do JJ, o Jorge Jesus, logo após o jogo do Benfica, em que a equipe se qualificou para a fase de grupos da Champions League, empatou em 0-0 com o Ajax, tem vencido aqui em Portugal por 2-1, e ele, questionado sobre o Flamengo do Renato Gaúcho, disse que o Renato nunca chegará no seu patamar. Mais ou menos por aí, nesse sentido. Como é que você analisa essas declarações do Jesus, Moraes? Esse relacionamento aí no futebol brasileiro entre Jorge Jesus e o Renato Gaúcho é qualquer coisa como aquela música que diz entre tapas e beijos. Eles nunca se aturaram, eles nunca foram amigos, quase que não se falavam. E o Renato Gaúcho, sempre que pôde, alfinetava o Jorge Jesus quando ele estava no time do Flamengo. O Renato, cansado lá no Grêmio, em Porto Alegre, sabia que a qualquer momento poderia deixar o clube e pensava em assumir um dia o Flamengo como assumiu. E o resultado de sucesso do português Jorge Jesus aqui no Flamengo incomodava ao Renato Gaúcho, que disparava, dizia que era contra a vinda de técnicos estrangeiros para o futebol brasileiro, dizia que não via nada de diferente no time do Flamengo com o Jorge Jesus no comando. Ele achava que isso não interferia em nada, que cada um tinha a sua vida a seguir. Então agora o português está dando o troco ao Renato Gaúcho, está pisando com força no acelerador, e eu acho que ele tem as suas razões. Quando você não é bem recebido por uma determinada figura, você mais cedo ou mais tarde, você, como não se aliou a ele e foi embora do futebol brasileiro e voltou para o futebol português, aí você não consegue aparar as arestas, você não consegue administrar a questão do relacionamento, até pela distância, um no Rio de Janeiro e o outro em Lisboa. Então, amigo, foi uma resposta dura à altura do que o Jorge Jesus sofreu por parte do Renato Gaúcho
quando ele era o treinador do time do Flamengo, entendeu? Agora é bom lembrar, Moraes, que tudo isso começou ainda em 2019, naquele confronto, né? O Renato, né, começou falando que com um valor X, né, de dinheiro, era muito fácil ter um elenco, né, ganhar tudo, brigar por ganhar tudo. Só que agora ele comanda o Flamengo, né? Ele está vendo essa realidade. E ali já começou aquele confronto, aquelas acusações, aquelas palavras de um para o outro, enfim, permanece. Nitidamente, é claro que o Jesus, o Jesus que é marrento, é um grande treinador, está na história do Flamengo, é reconhecido aqui em Portugal, reconhecido no Brasil, claro, na Europa, mas ele tem esse jeito marrento de ser e é lógico que ele vai seguir essa linha. Para você, Antônio Manuel, como é que você vê essa declaração do Jesus? Dá para levar a sério? Faz parte do contexto? Qual é a sua opinião? Entendo que o laureado Jorge Jesus, ganhador de 5 títulos em um ano à frente do Flamengo, conquistas memoráveis como o Brasileirão, a Libertadores de 2019, além da Supercopa Brasileira e Recopa Sul-Americana e Carioca em 2020, pisou na bola ao explicitar que Renato Gaúcho jamais chegaria ao seu patamar no rubro-negro, embora com números mais convincentes do que o português no confronto dos respectivos começos de trabalho. Cabe-nos relevar em sua história vitoriosa, em curto espaço de tempo do Flamengo, o legado do marcante futebol de pressão sobre todos os adversários, que nos trouxe alento em décadas de pragmatismo defensivista da maioria de nossos treinadores, do jogo no erro do adversário, de considerar vitória de 1-0 como de bom tamanho. Todavia, não menos exitoso o currículo de Renato Portaluppi, no longevo comando à frente do Grêmio de Porto Alegre, com 4 estaduais, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Libertadores da América. Título continental, aliás, que é o português na Europa pelo andar da carruagem, no caso a Champions League, jamais conquistará, Antônio Júnior. Antônio Manuel Góes, conversando aqui com colegas também jornalistas, com torcedores, né, enfim, com as pessoas, elas sabem disso, né, sabem que o Jorge Jesus ele é marrento, ele é primeiro ele, segundo ele, terceiro ele, que pese ser um baita profissional, ser um cara que é muito querido no Flamengo até hoje, né, uma pessoa séria, trabalhadora, trabalha ali, se dedica realmente ao futebol. E o torcedor do Flamengo sabe disso, ele ficava horas depois do treino, lá no CT do Ninho, enfim, é um maníaco realmente por futebol, estuda a fundo, ficava na sua residência no Rio estudando até, ele mesmo disse que dormia apenas 4 horas por dia. Então, com relação a isso, ninguém pode falar do Jesus. Agora, ele tem esse jeito de ser dele, né? Uma certa arrogância nas declarações e até um certo menosprezo, né, nesse caso ao trabalho do Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, que sem dúvida alguma vem fazendo um trabalho excelente no Flamengo e contra fatos, né, não há argumento, simples assim. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, e Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas, aqui no Bate-Papo do PB Desporto. Na última quinta-feira, 26 de agosto, tivemos o sorteio da fase de grupos da Champions League. Nosso Antero Arcanjo irá disponibilizar para vocês a imagem, né, com esses grupos no ar. Manchester City da Inglaterra, Paris Saint-Germain da França, Red Bull Leipzig da Alemanha e o Clube Bruges da Bélgica. No B, Atlético de Madrid da Espanha, Liverpool da Inglaterra, Futebol Clube do Porto aqui de Portugal e o Milan da Itália. No grupo C, Sporting de Portugal, Borussia Dortmund da Alemanha, Ajax da Holanda e o Besiktas da Turquia. No grupo D, Inter de Milão da Itália, Real Madrid da Espanha, Shakhtar Donetsk da Ucrânia e o Sheriff da Moldávia. No grupo E, Bayern de Munique da Alemanha,
Barcelona da Espanha, Benfica aqui de Portugal e o Dinamo Kiev da Ucrânia. No grupo F, Vila Real da Espanha, Manchester United da Inglaterra, Atalanta da Itália e Young Boys da Suíça. No grupo G, Lille da França, Sevilha da Espanha, Salzburg da Áustria e Wolfsburg da Alemanha. Por fim, o grupo H, Chelsea da Inglaterra, Juventus da Itália, Zenit da Rússia e o Malmo da Suécia. Vamos analisar esses grupos, esses confrontos na próxima edição do PB Desporto, junto com Jorge Moraes e Antônio Manuel Góes. Agora o Benfica pegando aí um grupo bem complicado, né? O grupo do Benfica junto com o Bayern de Munique, com Barcelona, assim como o Futebol Clube do Porto, tendo o Atlético de Madrid e o Liverpool, né, como grandes adversários. O Sporting vai encarar justamente o Borussia Dortmund da Alemanha, outro grande adversário, o Ajax da Holanda, o Besiktas. Eu vejo, assim, para início, o Benfica tendo o grupo mais complicado e depois o Futebol Clube do Porto. Mas vamos analisar, como eu disse, na próxima edição do PB Desporto, todos esses grupos da próxima fase da Champions League. Nas últimas do PB Desporto, falando inicialmente da Copa do Brasil, que teve no meio de semana os jogos da primeira mão, os jogos de ida da fase quartas de final da competição. O Atlético Paranaense em casa derrotou o Santos por 1-0 no Morumbi, em seu domínio. O São Paulo empatou com Fortaleza em 2-2 após estar vencendo por 2-0. Levou o segundo gol já nos acréscimos, gol do Romarinho, deixando tudo em aberto para o jogo da volta em Fortaleza. Em Porto Alegre, o Flamengo derrotando o Grêmio por 4-0 num jogo totalmente diferente. O Flamengo perdeu o Bruno Henrique por contusão aos 35 minutos da primeira etapa. Logo depois teve a expulsão do Isla com o segundo cartão amarelo, e quando todos pensavam que o caminho indicava uma vitória do Grêmio, ou seja, uma situação muito complicada para a equipe rubro-negra carioca, eis que as mudanças de Renato fizeram efeito. O Flamengo voltou bem nos primeiros, melhor dizendo, 12, 13 minutos. Teve várias chances, fez o seu gol, o primeiro gol da partida com Bruno Viana, aos 8 minutos, e nos últimos minutos o Flamengo fez mais 3 gols, através do Michael, Rodinei e Vitinho, decretando essa vitória por 4-0 e colocando a mão na vaga da próxima fase da Copa do Brasil. No último jogo dessa fase, na última quinta-feira, o Atlético Mineiro, jogando no Rio, no Engenhão, derrotou o Fluminense por 2-1 e agora também tem a vantagem no jogo da volta. Os jogos, é bom lembrar, irão ocorrer na segunda quinzena de setembro. Já aqui na Europa, o Cristiano Ronaldo, como eu tinha noticiado aqui no Curtas do PB Desporto na última quinta-feira, está deixando a Juventus da Itália. Na última quarta-feira, dia 25, o seu empresário Jorge Mendes se encontrou com a direção da Juventus para comunicar que estava negociando com 2 clubes, o Manchester United e o Paris Saint-Germain, e o Manchester City, ganhando força para contratar o jogador. São as últimas informações dando conta que o Cristiano Ronaldo tem uma chance maior de ir realmente para o futebol inglês, disputar mais uma vez a Premier League. Ele foi jogador do Manchester United e agora indo para o Manchester City. Aliás, o técnico da Juventus, Massimiliano Allegri, se mostrando muito triste com essa situação, lamentando profundamente a saída do Cristiano Ronaldo, mas ele entende que faz parte do futebol, do mercado, enfim. O Cristiano Ronaldo devendo ser jogador do Manchester City para as próximas temporadas. E o público aqui em Portugal, a partir desta sexta-feira, 27 de agosto, na final da Supertaça entre Sporting e Braga, já tendo a capacidade aumentada de 33% para 50%. Isso após reuniões da direção da Liga Portuguesa,
com as autoridades sanitárias, com as autoridades da saúde, e justamente pela vacinação aqui em Portugal está muito avançada e também pelos últimos números com relação a infecções e a óbitos. Ou seja, a partir desta sexta-feira, na final da Supertaça e também no decorrer do Campeonato Português, teremos o público agora em 50%, a capacidade dos estádios aumentadas de 33% para 50%. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vá também no PB Desporto no Instagram, sempre com informações do mundo do futebol, aqui em Portugal, no Brasil e pelo mundo. A todos um abraço e até a próxima.